Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br e a missãobatista.com.br. É um prazer estar aqui com você novamente para meditar sobre a Palavra de Deus em mais um domingo. Domingo passado nós falamos sobre por que existem maus pastores, mas isso ainda precisa de algum complemento. Para complementar essa ideia, para complementar esse pensamento, precisamos entender, por exemplo, por que não existem mais diáconos na igreja. Por que acabaram os diáconos na igreja, ou se reduziram, ou ficaram quase que insignificantes em sua colocação dentro do ambiente eclesiástico. Isto é fundamental para que você entenda por que houve politização da igreja. Você poderá me perguntar, de que adianta a gente pensar isso para resolver as coisas? É fundamental que pensemos isso, porque este é o motivo principal porque as igrejas estão se desviando da sã doutrina. Algumas pessoas, inclusive, criam ideias errôneas, baseadas em outras ideias, como, por exemplo, combater o dízimo ou combater até mesmo o pastorado, como se isso fosse a solução. Entretanto, o problema é muito anterior. Essa politicagem começou na década de 60 com um determinado tipo de coisa até boa, mas depois foi deteriorando. Portanto, hoje vamos falar sobre quem são os oficiais da igreja, ou quais são os ministérios da igreja realmente bíblicos, para que possamos saber e poder nos orientar naquilo que devemos fazer para a obra de Deus, para que ela flua corretamente, segundo previsto nas Sagradas Escrituras. A primeira coisa que precisamos saber é que a igreja só tem dois oficiais, e são o diácono e o pastor. E isso é algo tradicional na Igreja Batista. Oficial aqui não significa no sentido de forças armadas, de alguém superior, não. Significa aqueles que têm um ofício, ou seja, são obreiros, são trabalhadores da igreja. Os trabalhadores da igreja são o diácono e o pastor. Como trabalhador da igreja, o pastor ele tem umas funções específicas, dentre elas ensino e pregação, como nós vimos no vídeo do domingo passado, também administração da igreja de modo geral e aconselhamento. Agora, o diácono, qual é a função do diácono? Cabe ao diácono auxiliar o pastor, ajudar o pastor, tanto na parte de aconselhamento, quanto de pregação e ensino, quanto também na administração da igreja. Mas tem mais. Cabe ao diácono ainda a atenção aos pobres, a qual o pastor não deve se ocupar por um motivo de facilitar a sua dedicação ao ensino. Se você quer saber onde estão os textos que mostram isso, você pode procurar 1 Timóteo 3, fala das características de um diácono e de um pastor, e mostra que os diáconos e pastores são dois ofícios, os únicos dois ofícios que existem na igreja de modo geral, né? E se você quiser saber mais sobre os diáconos, você pode ler Atos de 6 até o capítulo 8, do capítulo 6 até o capítulo 8, onde você vê a instituição do diaconato, que inclusive trata sobre a atenção aos pobres e também mostra diáconos, como Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Veja bem, o primeiro mártir foi um diácono e não um pastor nem um apóstolo. O primeiro mártir foi um diácono. E mostra Filipe também, que foi o primeiro cristão a levar a palavra de Deus para fora de Israel, de modo mais específico, né? Para além dos judeus, porque o eunuco da rainha Candace estava passando pela estrada de Damasco e Filipe falou com ele e evangelizou aquele eunuco. A rainha de Candace era a rainha do que chamamos hoje de Etiópia. Então nós vemos aí que Filipe foi o primeiro a evangelizar alguém que não fosse judeu, inclusive alguém antes de Paulo mesmo fazer esse trabalho. E nós podemos ver então que os diáconos não são só para ajudar os pobres, eles auxiliam os pastores e de um modo geral. A grande diferença entre pastores e diáconos é que a função do diácono ela é mais auxiliar e a dos pastores ela é, digamos assim,
de tomar a frente, de guiar mesmo em todos aqueles processos, né? Tanto de ensino, de aconselhamento, de decisões da gestão eclesiástica propriamente dita. A decisão está, na verdade, ao lado do pastor, mas não de um pastor só, de um colegiado de pastores, né? Como nós vemos nas Escrituras, era um colegiado de pastores, assim como havia um colegiado de diáconos. Não existia um pastor só para uma igreja, existiam vários pastores para várias igrejas, né? Para algumas igrejas tinha vários pastores. Pode ser até que uma igreja tivesse só um pastor, mas, por exemplo, em Timóteo você vê bem claro que a igreja de Timóteo tinha mais de um pastor. E alguns pastores eram, inclusive, mais importantes do que o próprio Timóteo. Portanto, precisamos valorizar a figura do diácono como auxiliar do pastor. E devemos resgatar isso biblicamente. Mas precisamos saber por que não existem mais tantos diáconos, embora esteja previsto biblicamente. Algumas igrejas nem mesmo têm diáconos mais. A importância dos diáconos diminuiu a partir do momento em que começaram a surgir as mega-igrejas. Como surgem as mega-igrejas? Por volta da década de 60, mais ou menos, né? Especialmente o evangelista Billy Graham faz várias cruzadas evangelísticas, que foram coisas maravilhosas, foram coisas boas para serem feitas e alcançou muita gente e muita gente se converteu. Só que com isso as igrejas cresceram devido exatamente a essa pregação muito insistente e muito intensa. Mas no que as igrejas cresceram, elas apresentaram resultados e as pessoas ficaram encantadas com os resultados. Quando elas ficaram encantadas com os resultados, elas queriam evangelizar mais, porque queriam ver mais almas se rendendo a Jesus. E gerou-se uma fixação pelos resultados evangelísticos. E com isso também gerou-se uma fixação pelo pastor que conseguia maiores resultados. A partir dessa ideia de maiores resultados evangelísticos, os pastores começaram a se sentir importantes e tendo a necessidade de fazer mais atividades evangelísticas. E quando eles passaram a pensar isso, eles começaram a se sentir como executivos, né? Como se fossem executivos. Era um termo muito comum na época até, os pastores se tratarem como executivos de Deus, digamos assim, e tratarem até o Espírito Santo como o executivo de Deus. Com essa visão do pastor como executivo especificamente, voltado mais para uma ideia de administração, né? A administração meio que invadiu a seara da igreja evangélica nesse período, então nós vemos aí que os pastores se sentiram tanto quanto orgulhosos, diga-se de passagem, inclusive pela sua capacidade de administração e porque dormiam pouco e trabalhavam muito e coisas desse tipo. Começaram a agir exatamente como executivos e não como pastores. E é interessante que nesse período também os pastores desejavam inovar porque eles achavam que as inovações deles trariam mais almas para Jesus. Veja bem que o erro nunca começa com uma má intenção. O erro começa com uma boa intenção. Mas logo depois dessa boa intenção vai levar esses pastores que estão bem intencionados em pregar mais o evangelho a acabarem com o diaconato. Apesar dos pastores que gostavam de ser executivos e de fazer muitas campanhas mirabolantes e com muitas conversões, eles quererem inovações, os diáconos não eram afeitos a inovações. Os diáconos eram muito tradicionais e gostavam de manter as coisas no seu lugar. Entretanto, isso gerou um problema, porque ao mesmo tempo que os diáconos queriam manter as coisas como andavam corretamente, embora não recusassem também as cruzadas evangelísticas, né? Os diáconos, por manterem as coisas na sua ordem, eles começaram a se contrapor à própria igreja, porque o pastor mostrava os resultados dele e, ao mesmo tempo, ele propunha que os diáconos estavam impedindo que ele inventasse novas campanhas e novas ações para evangelizar. Isso fez com que a igreja tornasse antipática aos diáconos. Ou seja, as campanhas evangelísticas que foram maravilhosas, muito boas para a evangelização, elas levaram algumas pessoas ao orgulho e esse orgulho fez com que essas pessoas, através de sua eloquência e de sua, digamos assim, relevância para o meio evangélico,
eles começaram a colocar os diáconos contra os membros da igreja, simplesmente porque os diáconos eram mais tradicionais e não queriam determinado tipo de atitude, não aceitavam todo tipo de inovação. Portanto, os diáconos eram uma pedra no sapato dos pastores executivos. E os pastores executivos entendiam que os diáconos eram um atraso para a igreja. Olha, como poder se entender que os diáconos eram um atraso para a igreja se os diáconos estão previstos nas Escrituras? E os pastores executivos começaram a pensar em situações onde pudessem diminuir a importância do diácono ou até mesmo se livrar dele. Uma das coisas que aconteceu nesse período foi os pastores executivos se dizerem ungidos de Deus, né? Dizerem que eram pessoas que tinham uma unção especial, que tinham uma eleição especial para evangelizar, um chamado singular ao de outras pessoas. E eles conseguiram propagar essa ideia de que eram ungidos de Deus e colocar que ninguém poderia ir ser contra o ungido de Deus, porque se fosse contra, prejudicaria a igreja, pois não teriam cruzadas e aquele pastor não estaria pregando e coisas do gênero. Então surgiu a ideia de ungido de Deus, que foi uma corrupção do ensino bíblico de que todos os crentes são ungidos de Deus. Pegaram, na verdade, conceitos do Antigo Testamento, onde se ungiu Davi, se ungiu Saul, né? E, na verdade, pegaram esse contexto e trouxeram para a igreja, ao invés de trazer o conceito do Novo Testamento, onde todos somos ungidos de Deus, seja pastor, seja diácono, ou seja, um membro da igreja em qualquer situação. Para poder meio que anular os diáconos, os pastores executivos começaram a criar organizações para as igrejas. E como é de se imaginar, essa questão de nova organização foi tida como algo mirabolante que levaria a igreja ao crescimento. E, de fato, no início até levou, porque foi muito incentivada, mas logo depois isso foi sendo deixado de lado também, assim como o diaconato. E isso o que aconteceu? Criaram-se os ministérios, os departamentos, de alguma forma, também se transformaram em lugares de especialistas, onde eram antigamente lugares onde diáconos também prestavam o seu serviço, né? Se fossem diáconos com curso de teologia ou não. E é interessante que nessa surgida dos departamentos começa a surgir os diretores de ministério. Os diretores de ministério não eram diáconos, mas faziam o papel de diáconos. Porque alguns diáconos, às vezes, não queriam também fazer algumas coisas que os diretores de ministério faziam. Por exemplo, os diáconos não queriam cuidar de crianças, o que era também um orgulho. E isso também fez com que eles também se comprometessem com outros problemas. Diáconos, às vezes, não queriam lidar com jovens. Isso também ocorria como um problema, porque se escolhia diáconos de uma forma um tanto quanto descontextualizada, né? Eles escolhiam os diáconos, às vezes, pela aparência de diácono, porque ele tinha uma postura de diácono, e não pela sua disposição diaconal. Diácono significa aquele que serve, aquele que tem disposição de servir. E às vezes as pessoas eram escolhidas não pela sua disposição de servir, mas pela sua aparência, pela sua elegância ou coisa parecida. E as pessoas elegantes não gostam de acabar com a sua elegância cuidando de crianças ou de jovens. Aliado à ideia de escolhido de Deus, também veio também a ideia de anjo de Deus, anjo da igreja, né? Que vem lá de Apocalipse. Sim, o pastor é o anjo da igreja lá nas 7 cartas do Apocalipse. Mas tem um detalhe, ele está se referindo ao anjo da igreja e quando o apóstolo João profere as punições, profere aquele pastor, profere ao anjo da igreja, o pastor que seria punido, certo? Então, na verdade, o que se cria aí é uma ideia de anjo intocável, e não um anjo, o mensageiro, que seria o termo mais correto, que seria alguém que seria, digamos assim, punido caso não levasse a mensagem correta para o povo. Você pode ver isso nas cartas. Você vai ver que em alguns momentos os mensageiros ou os anjos da igreja são ameaçados de serem tirados do seu candelabro, né? Então, cuidado com isso. E é importante que a gente entenda essa situação toda, embora eu já tenha citado só os textos bíblicos, não tenha lido com você por ser um texto longo, eu estou contando a história para que você entenda aonde chegamos e por que o problema não está em dízimo, acabar com o dízimo, ou acabar com o pastorado, ou qualquer outra coisa que
dizem. O problema está em voltarmos às nossas raízes realmente bíblicas. Bom, para voltar às nossas raízes realmente bíblicas, precisamos restaurar o diaconato. E com essa história toda que eu te mostrei, você viu que ficou com um constrangimento discordar do pastor, quando é direito do diácono discordar do pastor, porque ele é igualmente um ministro da igreja, certo? Então, esse diácono ele podia discordar do pastor biblicamente, mas chegou-se a um ponto onde valorizou-se tanto a figura do pastor executivo, né, do pastor líder de igreja e coisas assim, que acabou se tirando totalmente a relevância do diácono. E as reuniões diaconais foram cada vez indo para lugares mais remotos da igreja. Antigamente as reuniões eram no templo, depois elas deixaram de ser no templo porque criaram um culto para aquele horário e transferiam para outra sala mais distante, onde ninguém via as reuniões diaconais e não sabia o que estava acontecendo, e ali então ocorria toda aquela politicagem, onde se manipulava tanto de um lado quanto de outro, né? Porque estava criado uma celeuma entre diáconos e pastores. Em meio a isso, os diretores de ministério, que também não eram diáconos e não eram pastores muitas vezes, eles não tinham voz, estavam simplesmente em cima do muro, não sabiam o que fazer. A eles só bastava obedecer ao pastor, né, que é quem tinha nomeado eles diretamente, e obedeceu e pronto, acabou. Até porque é interessante que os diáconos eles eram consagrados pela igreja. Os ministros dos ministérios, de modo geral, geralmente eram indicados pelo pastor. Mas uma forma de burlar esse controle, né, essa consagração necessária ao diácono, ou seja, burlar também a autoridade do diácono perante a igreja. Com isso, o pastor executivo se tornou um solitário, alguém que falava para a igreja, mas que não tinha companhia da igreja. Quando você vê algum pastor reclamando que aquele é sozinho, coitadinho, então manda ele dar trabalho para os diáconos, porque não tem necessidade de um pastor ser solitário. O pastor é solitário porque simplesmente ele tomou para si atribuições que não lhe eram devidas. Agora, que prejuízo esse tipo de coisa traz para a igreja? O primeiro prejuízo que eu quero dizer para vocês é a instituição da politicagem na igreja, pela troca de favores, porque se a pessoa não é mais consagrada de uma forma natural, né? Pelos diáconos avaliando as pessoas, vários diáconos, às vezes dezenas de diáconos em uma igreja, mas o pastor avaliando quem entraria para o corpo diaconal ou quem estaria apto ao pastorado, começou a haver politicagem. Cada um queria agradar ao pastor executivo para que o pastor executivo pudesse colocá-las numa posição de ministério, às vezes coisas desse tipo. Então isso trouxe um prejuízo da politicagem na igreja, que eu falei com mais detalhes em por que existem pastores maus ou maus pastores no vídeo do domingo passado. É interessante também que outro prejuízo que aconteceu foi o afastamento do pastor do rebanho. O pastor começou a se afastar cada vez mais do rebanho, né? Começou a se afastar com um gabinete, né? Com um carro só do pastor, por exemplo. Antigamente os pastores tinham um carro, mas às custas dele. Mas de repente passaram a ter um carro porque a igreja tinha que dar, porque o pastor era um executivo, ele tinha que representar bem a igreja. Olha só o raciocínio, como muda. Deixa de ser um raciocínio eclesiástico para ser um raciocínio empresarial. E além disso, alguns pastores tinham e têm até hoje um banheiro separado só para eles. Alguns pastores são tão separados do rebanho que até o banheiro deles é particular. Observe a situação. Agora, se você for ver a questão do pastor, a figura do pastor em tempos antigos, onde era o banheiro dos pastores que cuidavam dos rebanhos? Era junto com as ovelhas, no meio do pasto. Então, por que tem que separar as coisas? Por que tem que ter um gabinete? Até cabe um gabinete no momento de aconselhamento, né? Tem um gabinete para que a pessoa se recolha para aconselhamento. Ou uma biblioteca onde todos possam estudar, inclusive o pastor. Não precisa ter uma biblioteca só no gabinete. Não faz o menor sentido de haver esse tipo de seleção. Mas isso faz sentido na ideia de administração, na ideia de pastor executivo. E isso destruiu a igreja e destruiu o diaconato. Outra coisa importante que nós devemos ver é que houve o maior autoritarismo pastoral e menor comunhão, especialmente com os mais pobres. Os pastores, como ganhavam autoridade, com isso eles ganhavam status social. E ganhando status social, os pobres o viam como uma pessoa distante.
E esse pastor também se via como importante e às vezes se afastava dos mais pobres. Isso que ele se afastava dos mais pobres e os pobres o viam como uma pessoa importante, ele também se aproximava daqueles que seriam os mais importantes, que seriam os irmãos, às vezes, mais ricos da igreja, geralmente, né? Irmãos com poder, tanto no judiciário quanto no executivo e por aí vai. E eles se aproximavam dessas pessoas e começou a haver um distanciamento dos pastores do povo de modo geral, certo? Então, devemos entender que esse foi um dos motivos do esfriamento dos pastores, de existirem hoje pastores que não são comprometidos com a causa, mas comprometidos com a política, e também porque afastaram os diáconos. Afastar os diáconos é uma desgraça para a igreja. Outro mal que aconteceu foi a proliferação de obreiros bajuladores. Muitos obreiros começaram a bajular o pastor para conseguir estar em posições que eles gostariam, né? Então a bajulação começou a ser frequente. Conheço um pastor, inclusive, que já é falecido, que foi assim, teve um fim triste, digamos, porque simplesmente se rendeu à bajulação de alguns obreiros. E esses que o bajularam, logo depois, o derrubaram, porque a bajulação simplesmente é falsa. Outra coisa que aconteceu foi a desestruturação da organização natural da igreja e também a dificuldade em que um vocacionado fosse identificado e levado à consagração. Ou seja, com a dificuldade de menos diáconos observando e opinando no colégio eclesiástico, né? Houve, então, menos observação acerca dos vocacionados e menos indicação a vocacionados verdadeiramente vocacionados para seminário ou até para consagração pastoral. O que aconteceu foi a geração de indicação daqueles que eram politicamente ativos ou politicamente ligados àquelas pessoas importantes que o pastor tinha conexão. E isso veio prejudicar muito a igreja e veio a trazer falsos pastores para o meio evangélico. Agora, como resolver esse problema? Precisamos resolver esse problema, isso não pode ficar assim. Para resolver esse problema, precisamos trazer os diáconos à sua posição inicial, retornar realmente à prática da diaconia de forma que venha substituir, inclusive, os ministérios. Que aqueles que são diretores de ministério sejam consagrados diáconos e que os ministérios sejam extintos, não extintos no serviço, mas extintos nesse nome, para que os diáconos assumam esses serviços como diaconia e não mais como ministérios ou departamentos. E é assim que deve ser para que se restaure o valor do diaconato na igreja. Existe também a necessidade de que os diáconos entendam que eles são pessoas importantes e que devem ser hábeis a servir. Atualmente tem diáconos que acham que são incapazes de pregar. Ora, se um diácono se julga incapaz de pregar, por que ele é diácono? Ele não deveria ter sido escolhido como diácono. Ele tem que ser capaz de pregar, mesmo que não seja uma pregação esplêndida, ele tem que ser capaz de pregar. Às vezes você vai convidar um diácono para pregar e diz, não, quem sou eu para pregar? Ora, você é diácono, você tem que pregar. Então é necessário também uma conscientização, novamente, do que é um diácono e do papel dele na igreja de um modo geral. O pastor tem digamos assim, a orientação da educação, da pregação, mas o diácono está ali também para estar também ajudando ao pastor na pregação no momento em que ele sai, ou também até de um revezamento, onde o pastor também precisa sentar no banco e ouvir a mensagem de outra pessoa. Outra coisa que precisamos fazer também, que é subsidiária a isso, é acabar com o falso título de levita, né? Porque levita não existe esse título no Novo Testamento. E levita não é um título eclesiástico, é o nome de uma tribo de Israel. Né? Inventaram isso nesse momento em que criaram ministérios e não tinha um nome para o músico, mas na verdade o músico na igreja ele é um diácono de música sacra. Isso que é o músico. O músico é um diácono de música sacra. Tiraram os diáconos de música sacra e botaram os líderes de ministério de louvor. Né? Acabaram com a verdadeira natureza da coisa e isso veio a prejudicar muito a igreja. Portanto, precisamos acabar com essa história de levita, que não existe, é uma invenção mercadológica, e voltar à posição de diácono de música sacra, digamos, para que se volte a uma verdadeira
um verdadeiro procedimento dentro da igreja. E diáconos para outras coisas também, diáconos que cuidem de crianças, por exemplo, diáconos que se dediquem a lidar com jovens, e por aí vai. Mas o que está acontecendo hoje é uma deturpação dos valores bíblicos, e isso está nos levando a cada vez mais o caminho da apostasia. Então, se sabemos o que precisamos resolver, como resolver esse problema? Como podemos resolver isso? Primeiro, é pela demonstração de humildade dos pastores, né, que fazem esse tipo de coisa, os pastores executivos, que botem a mão na consciência e percebam o que estão fazendo, como estão prejudicando a igreja a longo prazo. E nós já podemos olhar para trás e ver o resultado desse prejuízo, claramente no meio evangélico. Agora, quando você chega numa localidade, você vê a placa de uma igreja lá, pastor presidente fulano de tal. Para que está o nome dele aí como pastor presidente? Se a figura de presidente não é necessariamente nenhuma hierarquia. Ele deveria ter vergonha de fazer isso. Mas isso é o quê? É um sinal de arrogância, um sinal de orgulho. Cuidado com isso. Então é necessário que os pastores também desçam um pouco o degrau e procurem um pouco mais de humildade. E é necessário também, para resolver esse problema, a obediência às Escrituras no que concerne, né, no que diz respeito ao diaconato. E não transformar o diaconato em ministérios, departamentos ou qualquer outra coisa. Valorizemos o diaconato. O primeiro mártir cristão foi um diácono. O primeiro pregador aos gentios foi um diácono. E o que nós estamos fazendo? Estamos destruindo o diaconato porque é o interesse de alguns pastores em serem executivos. Por fim, quero falar para você não confundir diaconato com diretoria estatutária ou diretoria eclesiástica, né? A diretoria eclesiástica, na verdade, o certo seria colegiado eclesiástico, ou seja, pastores e diáconos tomando decisões. Não diretoria eclesiástica que envolve líderes de ministério, que envolvem o pastor somente e alguns diáconos às vezes, né? É necessário que a diretoria eclesiástica não se confunda, ou melhor dizendo, o colegiado eclesiástico não se confunda também com a diretoria estatutária, porque a diretoria estatutária ela é definida pela legislação do Brasil, e nós praticamos essa legislação. Por isso existe a diretoria estatutária, que tem a ver com o estatuto, que é um instrumento legal que estabelece a instituição que é a igreja. Então, portanto, não confunda diretoria eclesiástica com diretoria estatutária, ou melhor, colegiado eclesiástico com diretoria estatutária, porque você estará fazendo uma confusão terrível e prejudicando ainda mais o evangelho. Portanto, essa é a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Na verdade, é um esclarecimento para que você entenda o que acontece nas igrejas e por que as igrejas estão com os problemas de apostasia que estão acontecendo hoje. Eles estão sendo gradativos e se nós não voltarmos atrás, a apostasia só vai aumentar. E já estão vindo sujeitos combatendo o dízimo, combatendo inclusive também o pastorado, combatendo diversas coisas dentro da igreja, acusando pastores de serem vendilhões do templo e coisa do tipo. Mas esses sujeitos não estão bem intencionados. Alguns deles, inclusive, tem um pastor aí que é um estrangeiro que é contra o dízimo, mas ele é a favor da oferta ilimitada. Para que serve o dízimo? Para que você dê a sua oferta ao Senhor e para que também o pastor que recebe o dízimo, como igreja, também não queira mais do que lhe é devido. É um limite tanto para você quanto para ele. Agora, esse sujeito estrangeiro que defende aí que o fim do dízimo, ele é a favor da oferta ilimitada. Tanto é que ele é contra o dízimo, mas lá nas Filipinas, onde ele tem a igreja dele, ele tem um império milionário. Então, o que você espera, né, dessas coisas? Nós estamos criando problemas que não existiam antes. Antes, o povo de Deus era respeitado quando dizia fulano é crente, que bom, vamos respeitar ele. Não podemos falar bobagem perto de fulano porque fulano é crente. Hoje em dia, quando se fala que alguém é crente, as pessoas já estão dizendo mal, já estão falando que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Então, tomem cuidado, precisamos restaurar essa nossa cultura anterior, que é uma cultura bíblica, e deletar essa cultura empresarial que foi colocada na igreja para a desgraça da igreja.
e para o bem só de meia dúzia de politiqueiros, tá bom? Então que Deus o abençoe rico e abundantemente, espero que tenha instruído você e falado ao seu coração.